Quando eu recebi o convite para iniciar as filmagens na África do Sul, eu imaginava que seria uma viagem dos sonhos, mesmo porque tudo que eu tinha ouvido falar a respeito da África do Sul era que lá era um país de primeiro mundo, onde tinha muito dinheiro, belas paisagens, safaris, entre outras coisas que a gente costuma saber que acontece nos países de primeiro mundo. Eu achei que eu ia encontrar pessoas que, apesar de ter passado por conflitos, né, raciais, eu ia encontrar pessoas que, quando eu falo pessoas, brancos e negros dividindo o mesmo espaço num país. Eu não ia encontrar nenhum preconceito racial. Eu achei que ia ver o pessoal vivendo em paz. E eu estava muito ansiosa para ver o país, né, esperando de tudo. Esperando do bom e do ruim. Chegamos lá, era uma outra língua diferente, vários dialetos. E a primeira vez que eu saí com Ezequiel para a rua, nós fomos num lugar que só tem negros, né, que só falam um dialeto, e eu de branca lá. Então todo mundo ficou me olhando. Para mim andar na rua, no meio deles era normal. Aí vieram falar para mim que é porque eu era uma branca, casada com... Lá eles consideram ele como um indiano. E como que isso podia acontecer? Então esse foi o primeiro impacto que a gente causou lá. Eu fui convidado para fazer a imagem de um lugar onde eles servem comida, assistência social, distribuem medicamentos, distribuem roupas, de coisas que são arrecadadas aqui no Brasil. E parte é mantida pelo jogador Rafael. Eu topei porque me parecia que o meu serviço, a minha parte de captar a imagem, ia ser uma coisa assim que ia contribuir para isso. Quando eu fiquei sabendo o melhor da história, eu tive um choque, mas eu já estava em território sul-africano. Que na verdade eu estava indo para pegar imagens de conflitos que estavam tendo na região. Então eles tinham derrubado o lugar onde servia para distribuir alimentação, o lugar onde era a missão foi derrubado. Na verdade eu estava lá para capturar isso, para mostrar que estava sendo gerado ali um conflito. Fiquei lá de castigo 2 anos e meio. Eu chamo castigo porque para mim era uma violência eu estudar num colégio em que as pessoas só eram brancas, servidas por negros, e que os negros não tinham, que os negros que sustentavam o país não tinham o direito à escola. Durante as filmagens, eu conheci um garoto que foi responsável pela aproximação dos outros garotos. Ele não falava inglês, meu inglês também não é lá aquelas coisas, então não fez muita diferença. Então o nosso papo era só por sinais. Eu falo, ó, comer, vestir. Ele falava, pronunciava a palavra na língua dele e a gente fez um contato. Eu fui aprofundando durante o tempo que eu voltava lá todos os dias e até que o pessoal falou, ó, ele é um garoto sozinho, a mãe dele trabalha com prostituição e ela tem AIDS e esse garoto não tem expectativa de vida. So the mother is not working, Bongani doesn't have a father. Bongani can't eat nicely like other children. Bongani doesn't have the same problem. But not Bongani, the mother. The mother should get that disease after she got Bongani. So the mother, she's not working. Bongani, he gets only the money for the grant, which is 200 rands a month. Doesn't have a uniform to go to school. There's no one who's looking after him. The mother, she's drinking. That's why always you see Bongani is looking like this. The mother is drinking too much. He's feeling sad today.
So Bongani, I don't know. E eu tentei convencer o cara do lugar a me levar para falar com a mãe dele, para ver como que ela estava precisando de alguma coisa e tal. Quando eu cheguei lá foi um choque, porque um dos clientes dela, dos programas, tinha espancado ela. E quando a gente chegou com o carro branco, que é muito semelhante da polícia, o pessoal saiu. E aí eu quase acabei me envolvendo na confusão. Eu sentei lá com ela, a gente conversou por cerca de 40 minutos. Ela reclamou do país, mas não queria que filmasse, porque ela estava muito deformado o rosto. E no meio da conversa ela ainda me falou leva meu filho com você para o Brasil, leva ele para o Brasil, ele quer ser jogador de futebol. Se ele for para o Brasil, ele vai ter futuro, aqui ele vai morrer. Mas ela chorou também. Chorou, vi ela chorando. Ela chorou. A idética. Isso é porque transmitiram pra ela, né, mano? Pois é, mas ela é idética, ela tem mais tato para lidar com isso aqui do que... Eu tô tentando fazer adoção numa criança num continente hostil, que os caras falam que é primeiro mundo. Nunca foi primeiro mundo isso aqui, cara. Isso aqui é só uma maquiagem. A África do Sul é uma maquiagem. Tirou a maquiagem, a realidade é essa que você viu. A mãe com a boca com um pedaço lascado, cortado. Nem foi tomar ponto, nem nada. Não tem condição. Não aqui, tem remédio, não tem nada. Tudo aqui é muito complicado. Tudo muito complicado. There's nothing on the street. The streets are dirty. There's no taps to get the water. There's no nothing. Children that get sick, they go to the clinic, they turn them back, they don't have a medicine. E lógico que não foram os 2 anos e meio que eu passei na África do Sul que mudaram a minha atitude. Eu acho que eu me revoltei ainda mais. Porque lá se em Angola nós já tínhamos uma discriminação velada, igualzinha à do Brasil, lá nós tínhamos uma discriminação aberta. Nós frequentávamos lugares só para brancos, os trens tinham carruagens só para brancos, e os amarelos nem tanto, mas os negros eram mesmo discriminados. Aquilo para mim era assim, me dava uma sensação de tristeza, porque eles não eram gente como nós, eles não eram os donos da terra. O que nós, brancos, estávamos fazendo lá? Mas, infelizmente, o poder político é sempre maior que o poder pessoal. E nós tivemos que nos adaptar. Eu vi muitas coisas lá, muitas coisas com mulheres, com homens, com crianças. Então, às vezes, a mulher que a gente convivia, que se reunia com a gente, ficava grávida, e a gente acompanhava aquela gravidez, os 9 meses, né? Porque no Brasil, quando a mulher fica grávida, é uma festa, é enxoval, compra roupa. Então, o que eu podia ajudar essa pessoa, essa mulher, a gente ajudava e não esperava ver, né, aquela criança, a carinha da criança nascer com saúde. Nascia e dali 1 mês, 2 meses, a criança vinha a falecer. Já nascia com o HIV, com o vírus da AIDS, pegava uma infecção hospitalar, uma pneumonia, tuberculose. Então é triste isso, sabe? Você acompanhar a gestação de uma mulher, acompanhar o processo, levar para o hospital, ir visitar e de repente receber a notícia na sua casa que o bebê faleceu, né? I like because there's no housing or toilet, there's thinking, all those things. O difícil acesso das crianças à escola, por exemplo, a escola pública é paga, o hospital público é pago, entendeu? Então, a criança morre de infecção intestinal, muita tuberculose, sabe? Essas doenças que para alguns países é comum, que vai lá e toma uma vacina, vai lá, trata. Lá não, lá uma simples infecção intestinal mata uma criança. É triste, é todos os dias que eu tive lá, 5 anos que eu morei lá, todos os dias nós recebíamos notícia de que alguém tinha falecido. O que me chamou a atenção foi a união das crianças. Eles estão sempre se abraçando. Quando falta comida para um garoto, sempre 2 ou 3
eles levam a comida. O Bongani chegou a dizer que alguns amigos deles que levavam a comida para ele. Então, ele dividia com a mãe. Então, funcionava assim. Quando um garoto não tem uma coisa, as crianças se mobilizam, porque os pais também não dão. Perguntei para um senhor como que eles faziam, e ele falava que lá é cada um com o seu problema. Mas o que me chamou a atenção é que, mesmo sem o pai saber, uma criança leva comida para outra, leva roupa, divide, sabe, o que tem. As crianças, eu considero assim, eu trato como se fossem os meus filhos, porque eles não têm nenhum carinho, nenhum apoio dos pais, da família em si. Então eu acho que o que eu pude dar de amor para eles, de carinho, de atenção, eu dei, né? Porque a criança precisa de carinho, de amor, e eles não têm. Além da pobreza, da fome, eles não têm carinho de pai e de mãe. Nasce, depois que nasce vai para as costas, elas carregam eles nas costas, e quando começa a andar, a mãe já está grávida de novo, então já abandona aquela criança com 1 aninho, 2 aninhos já fica na rua, e é assim. Um xarope para evitar a gripe e também para parar a tosse. É um xarope muito bom, que eu acho que eu vou ter que levar mais um desse aqui para nossas crianças. Tinham 2 ou 3 homens na região, e daí eu me aproximei para fazer contato. Eles achavam que era da polícia, eles estavam fumando maconha. Maconha lá é tranquilo, e ele ficou pensando o tempo todo que era da polícia. E daí eu falei, o que você está fazendo aí? Ele falou, nós estamos fumando. Não foi bem esse que ele usou uma expressão que eu não entendi mesmo, só entendi que estavam fumando. Ah, nós achávamos que você era da polícia e tal. O que vocês estão fazendo aqui? Aí eu falei, nós viemos para fazer imagens, distribuir comida e remédio. Daí ele ficou mais à vontade e ele me apresentou a uma mama, que é o nome lá que fala que é a mãezona lá, que é uma mulher que manda, e ela permitiu que a gente novamente voltasse ao lugar ali que começou, né? Então a gente começou a distribuir comida novamente. Então ela veio e falou, não, vocês podem ficar à vontade. Are you sure, Mama? But it's too much. Yeah, it's too much. You mean the baby and 1 year old, 2 years old? Maybe 13, 14, 15. Because it's not ready food or anything, because she's pregnant and she's not waking. Maybe going to hospital to bring the baby, maybe she's dying. É uma alegria relativa, né? Porque, tipo, quando o carro chegou lá, ele estava alegre porque ele sabia que ia ter comida. Durante o tempo que a gente ficou lá, eu fiquei 2 dias num lugar onde ele dormia do lado de fora, esperando no outro dia para ficar junto. Ele queria ficar o máximo de tempo junto. No dia que a gente levou a comida, que foi até foi uma cortesia do jogador, do Rafael, então nós fizemos um almoço lá, e durante o tempo que eu estava lá, o garoto estava lá. Então fizeram uma fila, compartilharam, servimos a comida típica lá, que chama papa. É uma comida bem... a papa é uma comida bem comum em todo o continente africano. E
esse garoto ele ficava o tempo todo. Então ele acabou a comida dele, eu fui para uma casa para conversar com uma das pessoas que está ajudando na missão. Às vezes eu chorava e o garoto ficava sem entender. Ele queria saber por que eu estava chorando. Qual o motivo de eu estar chorando? Porque o africano não chora. Apesar dos problemas, eles riem muito, se abraçam muito, eles não choram. Daí ele me viu chorando e ele queria saber o porquê. Por que eu estava chorando? Eu estava chorando porque eu não podia ajudar ele. O cara falou para mim, pô, se você for dar uma blusa, vai ter que dar 200 blusas. Se a gente for dar uma comida aqui, ou a gente faz para todo mundo, ou não faz para ninguém. E aquela situação me deixou muito comovido. It's good? Delicious. Yes. Não tem participação política, não pode ter participação social. Porque a política e a participação social estão intimamente ligadas. Se eu não falo Boer, para eu falar Boer, eu tenho que aprender, tenho que ir para uma escola que não me ensina, porque na escola se ensina mais inglês e pouco Boer, ou pelo menos se ensinava um Boer mais para falante já nativo do que propriamente para o iniciante, foi também por isso que eu não aprendi, é muito problemático, quer dizer, começou a haver uma separação. Além disso, o que havia? Os ingleses e os holandeses tinham altos contatos na Europa. Eles é que comercializavam o ouro. Tudo que os negros exploravam, ou melhor, eles extraíam, depois eles eram explorados que eles tinham que vender para o branco, eles não tinham que vender. E o branco, por uma coisa que valia 10 reais, pagaria 1 centavo. Então essa discriminação foi acontecendo e o negro foi sendo retirado dos seus bairros e colocado nas periferias. Que a gente vê, não é muito diferente do nosso Brasil aqui. Você tem um terreno que é ocupado por favelas, vem uma grande construtora, tira aquela favela, põe não sei quantos quilômetros de distância e eles têm que ir, não tem outro. E foi o que aconteceu lá. Bekkersdown é um aglomerado de barracos. O governo vai lá e a proposta que o governo fez para essas pessoas foi de fazer um banheiro de alvenaria e eles iriam se virar com o resto. Então, você encontra de tudo. Os barracos são feitos de zinco, de porta de carro, de eternite, de tudo que você imaginar, que é velho, ferro velho, tudo. Você vai achar de tudo lá, mola de carro, aço, barro, tudo. É como se eles tivessem invadido um lixão e construído os barracos. Não tem saneamento básico nenhum. A água, quem tem dinheiro compra, é um cartão. Então tem um lugar onde eles colocam o cartão e sai água. Quem não tem, não tem. Fica a 2, 3 quilômetros do lugar e, em geral, quem vai apanhar água são as crianças, mulheres e crianças. To survive, it's very hard for us to survive because there's no job. We need the jobs.
we need houses, we need electricity, we need especially a water, because you will never live without the water. There is nothing that we can do without the water. A water is alive. We need everything. Every best that we can get, we can accept it. É um lugar onde é praticamente um gueto, onde mora 100% de negros. Não tem branco transitando lá. We would like to get help very much because there are much thieves here. And last night my brother's house was broken by the thieves. They robbed it. So I would like help, and we've got to get jobs and electricity so that we can see at night. É muito perigoso. Ninguém sai sozinho, porque a polícia também é muito rígida. Eles têm autonomia para chegar e levar sem questionar. E é o que acontece. Muitos negros são retirados da família sem nem saber por quê. Eu presenciei um negro ser brutalmente espancado por 2 policiais brancos sem possibilidade de defesa no meio da rua, porque alguma mulher branca falou que ele tinha se atrevido a dizer um galanteio. E foi espancado até a morte. Os pais, eles vão para as minas dentro do subterrâneo, tirando ouro, e vêm em casa a cada 1 ou 2 vezes por mês. Então, quer dizer, o pai, ele basicamente não existe. Beggersdal actually it's a location that have been created under the mines, because we got lots of the mines here. And Beggersdal, it was a very small location in western area. So a lot of the people from outside, they come here in Beggersdal because they want some jobs. That's why you can see so many shacks here in Beggersdal. So now the other mines, they are closed. So the people, they don't have a job. Why the mine is closed? Because why? Some other mines, they are falling. Wow. I mean, they closed the other mines, like other mine here in Cook too. Okay. They used to have 850 people for estimation, and now they've got 200 people. Wow. People, they lose their jobs. Normalmente as famílias africanas, assim como as brasileiras, tratavam bem aquilo que eu vou chamar de escravos de casa. Quer dizer, os empregados domésticos que fazem a comida, que lavavam a roupa, que cuidavam da casa, então eles eram bem tratados. O problema eram os trabalhadores de minas, que eram escravos, e eu tive prova disso. O meu irmão era engenheiro de minas, trabalhava numa mina sul-africana, e por ele ver as condições precárias que os funcionários dele trabalhavam, e como ele também não ser racista, ele descia com os funcionários para ver o estado das minas. Ele foi advertido a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez ele foi expulso do país. Por quê? Porque as condições realmente eram terríveis, aterradoras. Quando a gente vê filmes de escravidão, a gente pensa que aquilo é só naquela época. Infelizmente, na África do Sul tinha isso. Beckersdal é um bairro afastado de Western Area. Foi um bairro que foi criado pela prefeitura, né? O que acontece? A cidade tem muito branco, a prefeitura então cria um espaço a cerca de 14, 15 quilômetros da cidade, e onde ficam os negros. So now many of the people, they don't have a job. That's why you see so many shacks here in Beggersdal. So many children suffering because the parents, they are not working. Yes, and now some of them, they are living with the money for the grant. They don't have money to support their children or to take the children to school. And the factories here in Western Area, they are not paying. You can find that in fortnight, 2 weeks, the people that are earning only 450 cents in 2 weeks. Embora a fome continuasse, a AIDS continuasse, o aspecto assim, da liberdade, se fosse realmente a África do Sul fosse um povo livre. E que, quando houvesse pouca comida, que se dividisse. Que as classes sociais não tivessem tão marcadas, não as classes sociais, talvez entre branco e negro, mas assim, o poder. O negro continua sem poder, e os que têm poder, em vez de elevarem aqueles que não têm, ainda oprimem mais. Como eram favelas melhoradas, né, entre aspas, então a mãe ficava com os filhos em casa
e o pai saía para trabalhar. E a África do Sul, Joanesburgo, tem muitas minas de ouro. Então o trabalho que eles conseguem é trabalhar nas minas. Essas minas são longe de casa. Então o que acontece? O homem sai para trabalhar, fica um mês fora e no fim do mês, quer dizer, uma vez por mês, vem para casa, fica 1, 2 dias com a mulher, com os filhos e volta de novo. Então a mulher não tem contato com o esposo, os filhos não têm contato, não tem amor. Ele sai para trabalhar e tem que sair porque é ele que vai gerar o sustento da casa. A princípio eu tive a impressão de que não estava sendo bem-vindo no lugar, mesmo porque quando eles me deram um folheto para fazer as imagens, no folheto estava constando somente lugares onde eu ia ter boas impressões. Mas por quê? Por que será que eu tenho que ir para o parque, filmar os leões, os elefantes? Ou seja, filmar o que a África do Sul tem a oferecer, que estão nos cartões postais. Pensei, não, mas isso não vai ser interessante, não é isso que eu vim fazer aqui. Comecei a sair das rotas, eu comecei a sentir resistência, tanto da polícia quanto das pessoas que moram ali, né, que estão ali. Eu vi que eles não estavam gostando das coisas que eu estava fazendo, das perguntas, das fotos que eu estava tirando. Eu não me senti bem-vindo, é isso. Do you like back or down? Home? Your home? Imfene nonke ndiyanicela futhi ndibona ubongani phaya. Eu entrei numa lanchonete por eu não ter o domínio da língua inglesa. O meu amigo, ele pediu 2 pratos. Uma senhora do nosso lado estava xingando a menina no idioma. E ele falou, vamos pegar logo e vamos sentar, porque o negócio está feio aqui. Ela está xingando a atendente. E eu pedi para ele traduzir. Por que vocês estão falando no idioma nativo? Por que vocês estão falando essa língua aí? Você tem que falar o afrikaans, né? Você tem que falar a língua do afrikaner. É o afrikaans. Essa que é a língua nativa. E ela estava falando em Zulu, em Xhosa, né? Stala, Xhosa. E eu pedi para ele, falei, pô, fala para ela que nós somos jornalistas, nós somos do Brasil, nós estamos adorando conhecer a África do Sul. E na hora que ele falou isso, ela parou de falar, saiu, e 10 minutos depois a polícia estava lá. E perguntando o que você estava filmando, o que vocês estão tirando foto. A gente foi para comprar o remédio para distribuição, né? E quando eu entrei na farmácia, já tinha 2 filas. Então eu perguntei para a atendente o que era aquilo, tal, ela não quis falar. O dono da farmácia logo falou em afrikaner com ela, que a gente não entendeu nada. Ela saiu e veio outra atendente. Daí lá fora, eu perguntei para um dos senhores que estava na outra fila, que era um negro. Ele meio que não queria falar comigo, né? Mas aí eu pedi para o meu amigo que falava inglês, falei, fala para ele que a gente é do Brasil, que a gente está pegando material aqui. Quando a gente falou que era do Brasil, ele deu risada, ele perguntou do Adriano, ele ficou muito feliz. E aí ele topou falar. Ele falou, olha, a farmácia tem 2 filas, uma para afrikaner e uma para negro. Então, no supermercado para negro, aqui é assim, tem um supermercado só para negro, um supermercado só para branco. A fila, como a farmácia era a única farmácia lá, tinha uma fila só para negro, uma fila só para branco.
em que a ideologia era a ideologia do branco e, portanto, tudo que o branco fazia era fantástico. Assim como nós, na escola, ensinamos para as nossas crianças que eles vão ser cidadãos, lá também nós só tínhamos direitos, nós éramos brancos. Os negros não tinham direitos. O governo dizia isso publicamente. E nós éramos educados assim. Eu já tinha 15 anos e entendia perfeitamente que essa ideologia é a ideologia do opressor. Na escola é que você faz cabeças. E quanto mais cedo você começar a inculcar nas crianças que nós estamos certos, que os negros, os índios, os mulatos não são ninguém, eles vão crescer assim. E vai ser fácil, vai ser difícil conseguir destruir essa imagem que eles constroem, e é muito fácil dominar essas crianças. Inclusive dizer para os negros que o lugar deles é aquele. Eles vão sendo criados numa situação do cala-a-boca, que quando há um que se revolta, muitas vezes os próprios negros estão contra ele. Dentro do avião, quando você vai pousar, eles colocam lá, colocam um folhetim para você seguir a trajetória. Como eu desviei dessa rota, então eu tinha que ter um bom argumento. Meu argumento era sempre futebol. Então, oi, eu sou do Brasil. Quando você fala que é do Brasil e ele pergunta se você conhece o Ronaldinho, teve algumas vezes que eu falei, eu conheço o Ronaldinho, olha, ele é vizinho lá da gente e tal. Para poder conseguir que a pessoa falasse, porque ninguém fala lá. As pessoas que deram entrevistas lá foram porque ou estão saindo do país ou porque já perdeu o medo de morrer mesmo. Do you like Adriano? You like Adriano and other guys there from Brazil. Yes, me and Lure. Yeah. É tudo. Até higiene pessoal a gente tinha que ensinar para as pessoas, aconselhamento. E a mulher lá, muito africana, ela é muito sofrida, então elas sempre pediam conselho, uma palavra de amor, de carinho. Então eu acho que é fundamental para o homem ter uma pessoa, uma mulher que ajude-o lá. Um dia lá que a gente estava de bobeira, tirou folga, um grupo de meninos jogou pedrinha no vidro e aí eles pediram comida. Ficaram sabendo que tinha um grupo de brasileiros que estava distribuindo comida e remédio em Beckersdown. Então eles foram para a cidade atrás desse grupo de brasileiros. E durante o tempo que eles estavam comendo, eu não sabia se a gente filmava, porque não tem um problema com entrevistar a criança lá. Mas a gente fotografou e tudo, e eu resolvi perguntar o que acontece. Ele tá falando, olha moço, a gente não acha lixo para comer, eles não jogam a comida fora, entendeu? A gente não tem lixo, a gente abre e tenta procurar comida nos sacos de lixo, mas não tem. E daí eu fui entender o porquê de triturar a comida no hotel. Por que o pessoal não joga lixo? Porque algumas crianças, eles vêm para a cidade em busca de comida. Então, eles reviravam o lixo. Hoje não acontece mais isso. Por quê? Porque eles têm convicção de que não encontram comida no lixo. Because we are starving, we are hungry, we are suffering here in Beckersdal. Beckersdal is in South Africa in western area. We need help for each and every children. Children, they are suffering. Government doesn't say nothing about the children. The children, they get money for the grant, but it seems like they don't get nothing because they are the president, the teachers, the doctors of tomorrow. How can we leave our children dying with starving? Please help us. Thank you. Se outros países do mundo começar a pressionar o governo vai ter que mudar, entendeu? E mandar comida é uma coisa que acaba. Fazer alguma coisa que fosse marcar para sempre, que toda vez que alguém estivesse assistindo aquilo, ia estar se posicionando diferente. Mesmo porque a Copa de 2010, né, ainda não começou a passar na televisão, mas as imagens que a gente vai ver aqui no Brasil devem ser as melhores. Deve ser chamativo para os safaris, para ver os tubarões brancos de Cape Town. A única solução da África do Sul e de todos os países é a educação.
A gente vê mesmo os países mais desenvolvidos têm educação como base. Um país que tem uma escola pública paga e que não tem trabalho, tem muita riqueza mal dividida, não vai ser um país, não vai desenvolver a curto prazo de tempo. Temos que ajudar. Como? No caso da África Portuguesa, o Brasil tem sido o receptáculo desses jovens que vêm para aqui para se formar e voltam. Portugal também tem. Recebe alguns jovens e depois eles voltam já formados com uma cabeça melhor. Melhor no bom sentido, né? Porque quanto mais a gente estuda, melhor a gente fica. To survive here in Begavsdal, you have to wake up in the morning to go for the job that does not pay. We're paying only 450 cents per fortnight, which that is not the money to other families. The other families, to survive, they need to take the empty containers to the scrapyard so that they can eat. They can get the meal for their children, the meal for the day. Some of them, they don't even eat. They are always hungry. They are begging the food from anyone, from the street. Hoje, diante dos conflitos que a gente está tendo na África do Sul, vê que é uma necessidade urgente de uma intervenção, igual aquela que teve quando o Nelson Mandela foi liberado da cadeia e ganhou o Prêmio Nobel e conseguiu que as pessoas tivessem direitos iguais naquele país. Discrimination. There is a discrimination. I mean, I can say to the factories there in Western area. That's why they don't pay. That's why they don't pay it. Because I still remember I was working in other factory and were demanding the increase to our boss. He told us that we must go to Mr. Mandela and ask for the increase. Para mim, o Nelson Mandela é um mito. Porque o tempo que ele ficou preso, o povo cultuou uma imagem que na realidade talvez não existisse. Mas o povo sempre precisa de uma esperança. E ele foi aquela esperança que uniu o povo para ser independentes. Mas depois, a prisão dele não permitiu que ele tivesse uma visão maior. Então o que ele fez, e ainda hoje a imagem dele continua sendo preservada, foi bom, mas não foi suficiente. E se ele morrer, vai piorar. Eu me achava muito forte, eu achava que eu era um cara frio e forte. Mas quando eu vi a situação daquele povo, eu queria voltar. Eu achei que não fosse verdade, aquilo que eu estava vendo ali não era verdade. Não é possível que um lugar onde é rico, riquíssimo, né? Não é possível que tenha tanta desigualdade social. They need help. They live in poverty. Poverty alleviation. Poverty is killing our people. We stay in shacks using paraffin. Paraffin is burning each and every time. It's burning our shacks. The shacks that get burning with the paraffin. Our children are getting flu with the paraffin. Why do they not put electricity for our children, even for our family? Because we love our family. Let the government go to the Western area factory to speak to the white people. Those are staying here, those are running the factories in Western area, because there are still racism. They don't trust us as a human beings. Então, eles são felizes porque eu acho que eles não conhecem. É como se um ser tivesse nascido nas trevas, ele nunca tivesse visto a luz, então ele nunca ia sentir falta. Eles nasceram na miséria. Então eles não têm expectativa de vida, não se importam com a AIDS, porque a AIDS mata em 10 anos, eles não têm expectativa de vida. Então, sabe, é bem relativo o que a gente tem de felicidade. Eu acredito que eles são felizes sim, mas é a felicidade deles. O frio, a fome, a miséria, mesmo assim é um povo que consegue sorrir. Quando nós deixarmos de ter esse mundo globalizado que só pensa na riqueza, vai mudar. Porque o que a África do Sul tem? Diamantes, petróleo, ouro.
havia necessidade de estar no estado que está? Gosto daqui porque cresci aqui. Certo. Eu estou aqui já quase, eu posso dizer que em 1995 estava a fazer desde a minha primeira criança daqui, já faz quase, é de 94. Mas agora já utilizo nacionalidade sul-africana. Ah, que joia. Sou pronto, tenho ido sempre a casa, visitar a família, mas a minha mulher também é moçambicana, mas já utiliza a nacionalidade sul-africana. Mas isto aqui está bom, pá. Isto está bom para quem quer que isto aqui esteja bom. Ok. Eu não tenho problema, porque isto aqui ainda agora está bom para mim. A pessoa que diz que não é bom é a pessoa que não sabe o que quer. É melhor do que Moçambique aqui, para você? Não posso dizer que é melhor, para os gostos não se discute. Você gosta? Uma vez que cresci aqui, toda a vida daqui, eu estou aqui, eu já não consigo bem viver em Maputo, mas... A primeira coisa que você pensa quando chega num lugar daquele é que tudo que te ensinaram, tudo que você viveu é falso. Não existe. A primeira coisa que você pensa quando você pisa num lugar daqueles e vê a condição sobre-humana, né, que as crianças estão vivendo, sabe? A pessoa não tem expectativa de vida nenhuma. Eu desacreditei de tudo. Eu queria ficar pra lá. Eu queria ficar lá. Eu queria ficar morando lá, porque durante o tempo que eu estive lá eu vi que eu fiz a diferença. É como se você não tivesse, você fosse só mais um no Brasil e de repente você estivesse representando uma grande coisa para as pessoas que estavam ali de frente. Tipo, eles passaram a me ver como se fosse uma pessoa que fosse mudar a realidade deles. E, sinceramente, eu queria muito que a África do Sul, que toda a África ao sul do Equador, tomasse outro rumo. Até porque um dia eu ainda sonhei em voltar para lá. Hoje não sonho mais. I can be very happy. Yeah, about I can that. see your face. You see, I can be very happy because the people that are living in poverty, they are living in poverty. Many of the children, they get sick. Even us, as the parents, get sick because we live in poverty. If there's people from outside countries come to help the people in Begasdal, that is going to be a surprise to everyone, and that is going to be the gift from God. You see, we are going to appreciate that. Eu vejo que é como se tivessem feito uma festa e convidado os negros, fizessem eles se vestirem apropriadamente para uma festa. Os brancos, alguns políticos negros importantes tivessem chegado uma hora antes, comido a comida, né, se alimentado. Quando os negros começaram a chegar na festa, tiraram foto deles, bem bonitinho, bem alegre, feliz, porque afinal de contas vai ter uma janta. Depois disso, anunciar, ó, a festa já foi. É isso, eu acho que o que acontece na África do Sul é justamente como se os negros estivessem pagando pela liberdade que foi anunciada há muito tempo e que ela ainda não chegou, ou já acabou, ou eles ainda estão achando que compensa sofrer porque ela ainda vai chegar. My name is Bongani.